Alô meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal A UPA Enfermagem. Esta é a nossa quinta aula sobre cálculo e gotejamento. E se você gosta desse conteúdo e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe esse vídeo na rede social. Vamos aqui para a nossa sétima questão, observar e ler, interpretar o que vem escrito no enunciado da nossa sétima questão. Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 250 ml de soro fisiológico 0,9% de 6 em 6 horas? Observe muito bem que já marquei aqui o volume e também aqui eu marquei agora a hora. Então nós temos já o volume e a hora. Temos que identificar nesse caso aqui também qual é a fórmula que a gente vai usar, se é de microgotas ou macrogotas. Nesse caso aqui, a fórmula que nós vamos usar é a fórmula de macrogotas. Por que nós vamos usar a fórmula de macrogotas? Porque no enunciado já vem dizendo aqui quantas gotas. Em nenhum momento está sugerindo microgotas, tá certo? Então, nesse caso, vamos usar então a fórmula de macrogotas. O volume foi identificado, que é 250 ml, e também o tempo foi identificado, que esses 250 ml vão ser infundidos de 6 em 6 horas. Inicialmente, nós temos que lembrar essa fórmula macrogotas, que é uma relação de número de gotas por minuto, que é igual o volume que vem no numerador e o tempo vem no denominador, tempo vezes 3. Então, nesse caso também, nós temos que deixar esses dados bem claros aqui para vocês, aqui embaixo, que o volume é 250, que vai ser infundido, e o tempo vai ser de 6 em 6 horas. Agora é só substituir na fórmula e realizar o cálculo. A maioria das questões de cálculo e gotejamento exige muito de você esse começo aqui. Você conseguir realizar uma boa leitura, identificar as incógnitas, que são os dados da fórmula, identificar também a fórmula que você vai usar. Então são 3 coisas que você tem que fazer. Identificar a fórmula que você vai usar, identificar o volume e o tempo que você vai usar nas incógnitas e fazer aqui uma boa interpretação dessa questão. Então vamos continuar aqui nossa questão, só substituindo aqui na fórmula, onde o volume vem no numerador, que é o 250, e no denominador vem o tempo, né? Tempo, qual é o tempo? 6. Então vai ser 6 vezes 3 nesse caso aqui. Agora é só realizar o cálculo matemático. Qual é o cálculo matemático que nós vamos realizar? Então, nesse caso, eu vou apenas repetir no numerador os 250 e no denominador eu vou realizar a multiplicação aqui 3 vezes 6. 3 vezes 6 vai dar o quê? 18. Uma vez que eu realizo esse cálculo, 3 vezes 6 que dá 18, vou repetir aqui no denominador, tá certo? E consequentemente aqui nós temos uma divisão de 250 que está no numerador, que é o volume, dividido por 18. Uma vez que você saiba fazer esse cálculo, você vai ter o resultado. Você pode dar um pause no vídeo aqui, dar um pause, realizar o cálculo aí e depois dar um play para continuar assistindo aqui nossa videoaula. Então vamos lá aqui, qual é o valor que vai dar dessa divisão de 250 por 18? Vai dar 3,8 gotas por minuto. Aí eu faço essa pergunta para vocês: existe uma quantidade de gotas de 3,8 por minuto? Não existe. Você pode usar nesse caso aqui a regra do arredondamento para infundir uma quantidade exata desse volume, tá certo? Mas se no caso no caso de questões objetivas de concurso, peça esse tipo de resposta, números quebrados, dízima periódica, então você vai observar qual vai ser as alternativas que você vai marcar, tá certo? Nesse caso aqui, eu realizei aqui a regra do arredondamento, 3,8, vou arredondar para 14 gotas por minuto. Essa é a nossa resposta. Mas se em alguma situação vir pedindo quantas microgotas, ou se você está trabalhando em uma enfermaria, não tem equipe macrogotas, você vai ter que converter essas gotas em microgotas. Então vou ensinar para você como você realizar aí essa conversão de macrogotas para microgotas. Vamos lá? Essa conversão não é difícil, pessoal.
é bem simples, basta você prestar bem atenção. Como converter gotas em microgotas? Nesse caso aqui, eu tenho que saber que uma gota ela é igual a 3 microgotas. Nesse caso, tem que memorizar, tá? Memorizar tanto a fórmula quanto esses detalhes aqui. Tem que memorizar para não esquecer no momento de realizar o cálculo ou uma conversão ou também durante a assistência de enfermagem. Então, nesse caso, qual é a fórmula que nós vamos usar? Olha, o número de microgotas é igual ao número de gotas vezes 3. Então, é bem sugestivo a fórmula. Só basta você substituir aqui quantas gotas que nós calculamos lá, que são 14, né? 14 gotas, e multiplicar por 3, que dá um valor de 42 microgotas por minuto. Se no caso a questão vem pedindo quantas microgotas, então você ia ter que converter. Como você vai converter? Multiplicando por 3. Então eu espero ter ajudado vocês. Você pode deixar seu comentário também se você não compreendeu a questão ou tem uma outra maneira de realizar esse cálculo. É uma troca de conhecimento. Eu estou expondo aqui essa videoaula, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo com vocês que estão participando, tá certo? Então você pode deixar seu comentário, se gostou, não gostou, se a gente tem que melhorar ou não, tá? A gente está aqui para contribuir, compartilhar com vocês e aprender ao mesmo tempo. Então vamos para a nossa segunda questão. Você que é profissional de saúde da área de enfermagem, nós temos uma grande oferta para vocês. Nós temos as nossas apostilas digitalizadas na forma de PDF. Vou deixar o link aqui embaixo, onde você vai clicar, vai direcionar você para o nosso site. Na nossa oitava questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado: quantas gotas deverão correr em 1 minuto? Quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 400 ml de soro glicosado a 5% nesse caso. A gente tem que corrigir aqui esse slide. Então, soro glicosado a 5% de 8 em 8 horas. Mas o que é importante aqui é identificar o volume e o tempo e também se essa fórmula que você vai usar, se é microgota ou macrogota. Nesse caso, a fórmula que a gente vai usar aqui é a fórmula de macrogotas, por causa desse enunciado aqui, quantas gotas, que está perguntando quantas gotas. E o volume foi dado de 400 ml e o tempo de 8 em 8 horas. Então, só relembrando aqui a fórmula para vocês, a fórmula de macrogotas, não esqueço, é uma relação de gotas por minuto. Por que uma relação de gotas por minuto? É a quantidade de gotas que vai ser infundida em 1 minuto. E essa relação ela é igual ao volume que vem no numerador dividido pelo tempo vezes 3. Tempo que é incógnita e o 3 é a constância desse cálculo aqui, tá? Então, uma vez que eu identifiquei, eu sei a fórmula que eu acabei de colocar aqui para vocês, eu vou identificar também o volume, né? O volume que a gente vai ter que substituir, que é 400 ml de soro glucosado a 5%, e também o tempo é 8 horas. Nesse caso aqui, eu tenho a incógnita, agora é só substituir aqui na fórmula, onde no numerador eu coloco aqui os 400 e no denominador eu substituo o tempo por 8 vezes 3. Nesse caso, bem dizer, a questão ela está resolvida. A partir daqui é só cálculo matemático. Só cálculo matemático, onde se você fizer de uma maneira correta, vai dar o número exato aqui na nossa questão. Então vamos realizar o nosso cálculo. Então, primeiramente, vou manter aqui os 400 no numerador. E essa multiplicação 3 vezes 8 vai dar o quê? 24, que vem para o denominador. Observe muito bem que eu tenho agora uma divisão, tá? 400 dividido por 24. Você vai realizar a divisão de 400 por 24, que vai dar, ó, 16,66. Uma dízima periódica, tá? Quando eu tenho uma dízima periódica, eu não tenho uma quantidade de número de gotas em 1 minuto. Eu não tenho uma quantidade de gotas, 16,666 gotas por minuto. Então, nesse caso, eu tenho que realizar a regra do arredondamento, tá? 16,6 vai ficar o quê? 17 gotas por minuto que serão infundidas aí, nesse caso dessa questão. Então, é muito importante estar bastante atento quanto à regra do arredondamento para poder não errar. Tem questões aí que vem pedindo, que são questões objetivas, onde você tem que marcar que tem apenas a resposta com números quebrados. Em outras situações, os números estão inteiros, tá? Então tem que ter essa atenção especial aí para não errar no momento de realizar o cálculo e também de marcar a alternativa certa ou errada, certo? Então agora, como transformar aqui
17 gotas por minuto em microgotas, se no caso pedisse para você. Então, nesse caso aqui, nós temos que lembrar aqui uma pequena regra, que uma gota é igual a 3 microgotas. Opa, uma gota é igual a 3 microgotas, então eu tenho também uma fórmula aqui para apresentar para vocês. O número de microgotas aqui é igual ao número de gotas vezes 3, ou seja, aquelas gotas que nós calculamos agora há pouco, eu posso substituir nessa fórmula e multiplicar por 3. Observe muito bem o que vai acontecer. Ó. O resultado da nossa questão não deu 17 no arredondamento, então eu só fiz substituir aqui na fórmula. Eu mantive o 3 aqui e fiz uma multiplicação. 3 vezes 17 que dá 51, ou seja, 51 microgotas por minuto, se no caso fosse pedir quantas microgotas que deveriam ser fundidas em um minuto. Em alguma situação você pode se deparar em uma situação excepcional, numa enfermaria, você realizando assistência direta ao paciente, onde você realizou o cálculo para macrogotas, mas não tem equipo macrogotas. Você vai ter que converter, nesse caso, para microgotas e vai ter que usar o equipo microgotas, tá certo? Então tudo isso daqui ajuda na assistência, não só num concurso, mas também na assistência de enfermagem direta ao paciente. Observe muito bem que nessa nossa videoaula nós realizamos o cálculo em macrogotas e realizamos posteriormente a conversão de macrogotas para microgotas. E se você gosta desse conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. E até a próxima aula!